Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos iniciando aí a nossa live aqui na Semana das Lives e no Papo de Logística, mais um dia. Graças a Deus, estamos aí no nosso quarto dia de lives. É muito bom ter vocês aqui junto conosco, iniciando mais um momento de lives aqui com vocês. E hoje a gente tem aí um tema muito bom para tratar dentro do nosso tema maior, um novo mercado de trabalho. E agora a gente vai tratar especificamente de um tema muito importante dentro do setor da logística. Então, sejam todos bem-vindos aí na nossa Semana das Lives, né? E hoje a gente tem um convidado para lá de especial aí, que vai estar junto conosco falando de assuntos muito importantes para essa nova retomada do mercado de trabalho, principalmente no setor logístico e também nas áreas ligadas à logística, administração e todas as áreas, enfim. É um prazer estar com todos vocês aqui. E agora eu deixo para vocês aí a nossa vinheta e a gente entra diretamente para nós batermos um papo. Se você deseja conteúdo logístico, você está no Papo de Logística. Aqui o papo é no tempo certo, na forma certa e do jeito que você quer ver. E para consultorias temos a PL Consultoria Logística e treinamentos de profissionais. Venha conosco e tenha um excelente serviço em sua empresa. Muito bom estar com vocês, sejam todos bem-vindos aí. Estamos agora ao vivo aqui na nossa sala de reunião, mais uma semana das lives, aqui no Papo de Logística, que agora também somos, né, PL Consultorias Logísticas e Treinamentos de Profissionais. Então, você que pretende estar aí fazendo algum trabalho na área da logística, de consultoria, treinamento de pessoas na área de logística e administração, pode nos chamar, entre no nosso Facebook, está aí para vocês, vai aparecer depois para vocês. A gente está aí no nosso Facebook, arroba Papo de Logística, ponto oficial, e você pode entrar lá, tem o nosso telefone, fazer contato conosco para qualquer tipo de serviço de consultoria na área de logística e treinamento de profissionais. E é um prazer estar aqui com vocês. E não vou sem delongas, né? Não vou me enrolar muito, mas vou chamar aqui para estar junto conosco o meu amigo, parceiro de trabalho, um irmão, Renato Ventura. Quero que ele chegue aí conosco. Renato, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco no Papo de Logística, na Semana das Lives aqui, e hoje para a gente falar de um tema muito importante. Mas antes de entrarmos nesse tema aí tão importante, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho para a galera quem é você, como que começou a nossa história aí na logística, porque eu posso dizer que a nossa história começou junto, mas a gente não para. Graças a Deus, eu vejo que o meu crescimento também tem aí muito da nossa amizade, da nossa força de estar caminhando junto e de longas estradas aí. Renato, seja bem-vindo. A palavra está com você. Fica com você a palavra. Ô, meu amigo Felipe, é um prazer poder estar aqui com vocês essa noite, a receber esse convite, tratar de um assunto tão importante, né, que é falar sobre estoque, né, falar sobre logística. E como o nosso amigo ali havia falado, então a nossa história começou, né, lá atrás. Eu e Felipe, a gente se esbarra, né, a todo momento, desde 2011, 2010, 2011, quando a gente iniciou o nosso curso técnico em logística. Depois fomos para a graduação juntos, e depois nos encontramos novamente na mesma empresa, trabalhando como docentes. Então, a gente tem uma história dentro da logística muito legal. E ele me deu esse convite, né? Eu recebi essa responsabilidade, falei, poxa, vamos lá, vamos ajudar mais um momento lá o nosso amigo, que é falar desse tema tão importante, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Quando a gente fala do mercado de trabalho em si, e ele pede, né, de um profissional de logística que conheça sobre esse assunto, ele passa a ser muito importante para compor, né, o perfil do profissional que vai ocupar aquele cargo. Então, eu recebi esse convite aí com o maior agrado e estou aqui para poder aí contribuir sobre esse assunto. Ele pediu para me falar um pouquinho, né, sobre a minha vida profissional. Como havia falado, a gente iniciou lá no curso técnico em logística, e ali a gente aprendeu, né, o que de fato era logística. Eu praticamente aprendi, né, o que de fato era logística, e aquilo nos encantou e nos encanta até hoje.
E depois partimos para a graduação, fizemos a graduação juntos também, formamos os mesmos grupos, compartilhamos, né, Felipe, as mesmas pipocas do carro voltando para casa, É era bem verdade, grandes legal. histórias. E, e depois a gente acabou se encontrando, se esbarrando novamente. Então a minha formação, assim como a do Felipe também, ela é toda voltada para a área de logística. Então eu sou formado em técnica em logística, fiz a graduação tecnóloga em logística, depois fizemos, ele também fez, né, a especialização, a minha especialização em logística empresarial, o Felipe é comércio exterior, e agora recentemente eu praticamente concluí a graduação de engenharia de produção. Foi um momento aí de grande batalha, de vitória. Agora eu encerrei esse semestre agora. Então essa é mais ou menos a minha carreira. Atualmente eu estou atuando como docente, né, na instituição Senac, como voltado, né, para a área de logística, onde nós ministramos lá todas as técnicas, né, de logística, desde transporte, armazenagem, distribuição. São áreas que nos encantam e é muito legal. E estou aqui hoje para poder contribuir com o nosso colega, para poder aí trazer os assuntos mais importantes, né, que fale sobre gestão de estoque. Show. Renato, só para a gente ajustar aqui, para a gente começar a abordar o nosso tema, ia pedir para você se você pode aumentar um pouco o volume do teu microfone aí. Se você conseguir aumentar, pode ficar à vontade, que dá Peraí, para só um ficar minutinho. um pouquinho melhor para a gente ouvi-lo. Já fazendo um teste aí, quando você for falando. E aí você só manda o Vê se comando. melhorou agora. Melhorou, melhorou. E aí você só me dá o comando aí para eu passar os slides Melhorou. aqui para você e a gente vai iniciar o nosso tema hoje, galera. A gente está falando durante essa semana, só fazendo uma recapitulação para que a gente possa entender. A gente está trabalhando um novo mercado de trabalho, né? Pós-pandemia, né? Mas a gente já entende que esse novo mercado já está começando. A gente não deixa de frisar que a gente ainda está no meio de uma pandemia, ainda não acabou, porém o mercado já está dando seus sinais de uma nova mudança. E a gente entende que a área de logística é a primeira a sofrer essas mudanças, porque a gente que faz todo o abastecimento de tudo que gira dentro da logística. E eu já quero deixar aqui agora para vocês, hoje a gente está bombando, galera. Hoje a gente está aí com duas lives. Eu estou aqui com o Renato, mas às 9 da noite a gente já vai estar com o professor Joaquim Fonseca. Foi, por aquilo que pareça, nosso professor, meu professor, professor do Renato também. Foi. Vai ser uma palestra top, 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 que ele vai falar sobre a logística na saúde durante, antes e depois da pandemia, né? Ele vai abordar sobre um tema muito importante também, de como que é a logística dessa situação toda para administrar a saúde brasileira, né? De medicamentos, né? E ele vem dessa área, vai também vai contribuir muito com essa semana das lives e daqui a pouco, às 9 da noite, a gente volta de novo para cá, para nossa sala de reunião aqui no nosso estoque, aí no nosso cenário, para bater esse papo. E a gente falou durante a semana, eu na primeira semana, no segunda-feira, eu vim falando a respeito sobre o pós-pandemia da logística brasileira, né? Fazendo uma abertura, um cenário, mostrando o cenário de como vai acontecer o cenário geral. Na terça-feira, meu amigo William Machado esteve aqui falando sobre a importância da cadeia de suprimentos, no período de pós-pandemia, né? Como a cadeia de suprimentos, fábrica, distribuidor, varejista vai ter que se comportar para poder atender esse novo cenário da logística, né? Que já está se desenhando e vai começar a acontecer muito mais firme a partir de 2021, com certeza. E na quarta-feira ontem eu tive aqui o prazer de receber meu amigo também, Fábio Nelo, que falou sobre agregando, né, nova demanda do delivery, né, agregando esse novo mercado de trabalho que está acontecendo na logística, principalmente agora está agregando uma grande demanda que é a delivery. Né, o sistema de entrega por delivery, ele tem uma experiência muito vasta, foi uma palestra também, um bate-papo muito bom. E hoje a gente vai falar aqui com o meu amigo Renato Ventura a intralogística e a gestão de estoque em pós-pandemia, né? No pós-pandemia da logística não só brasileira, mas mundial. Mas vamos focar o que vai mais, a gente tem aí visto o que vai acontecer
nessa logística do nosso país aí a partir desses anos seguintes, já tendo esse cenário se desenhando, mesmo ainda nesse período de pandemia que nós nos encontramos. Então, Renato, a palavra está com você, é só você dar o comando aí e a gente vai passando os slides, você vai abordando esses tópicos e a gente vai conversando aí para a gente ouvi-lo, o assunto tão importante como esse. Só um comentário. Essa questão da pandemia, né, do Covid-19, ela surgiu de uma forma tão inesperada, né, por todos nós, que pegou de forma surpresa todo o mercado, né, em si. Embora a gente venha acompanhando no Brasil e vendo os acontecimentos lá fora, a gente até por questões mesmo uma visão que a gente estava tendo interna de que talvez não chegaria até nós, né? Mas infelizmente isso aconteceu e isso gerou mudanças, né? Na verdade geraram mudanças e essas mudanças, muitas delas irão ficar. Eu estava vendo recentemente agora a questão do home office, onde as pessoas agora, o profissional de logística também vai se deparar com essas situações, que você agora não vai mais na empresa, você vai estar em casa. E a logística, como é que vai estar se comportando mediante a isso, o uso das tecnologias. Então, são coisas são mudanças, né, que a gente está sentindo agora e que ela vai perdurar aí por muitos anos, por muito tempo, que vai fazer parte do nosso cenário. E aí entra nessa questão desse tópico, né, que você está trazendo como Opa, pessoal, travamos aqui um pouquinho aqui, tema, mas Renato está que é a ainda aí com a questão do gente. estoque. Né? Como que fica a gestão do estoque nesse momento de pandemia? É, Antes de entrar na definição, Felipe, eu vou quebrar um pouco esse roteiro. Sim, É, fica à Quando vontade. a gente olha a questão, quando a gente fala da questão da gestão do estoque em si, eu posso retratá-la em dois âmbitos. Tá? Eu posso tratar o estoque domiciliar, na visão domiciliar, né, da questão do uso do cotidiano da família, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho da cadeia de suprimentos em si. Mas trazendo o estoque para o nosso cotidiano, pessoas, famílias, a gente pode entender a importância dele. Vou te dar um exemplo bem clássico, que a gente enxerga a importância do estoque. Se você pega uma família hoje, principalmente aquela que mora próximo aos locais de abastecimento, os supermercados, vou dar um grande exemplo, você vai ver um comportamento de compra em que a pessoa ela ia, no mínimo, entre 2 ou 3 vezes num supermercado no mês para fazer as suas compras. Quando surgiu essa questão da pandemia, as famílias, né, as pessoas mudaram um pouco não, mudaram radicalmente o seu comportamento de compra. E você passou aí uma única vez, e na maioria das vezes, em alguns locais, você nem ia lá, tá? Você fazia a ligação, pedia os seus produtos, e eles faziam a sua entrega, o famoso aí delivery, né? E o que isso mudou? Às vezes você comprava, você ia no supermercado e você comprava uma certa quantidade mínima para você manter uma semana ou 2 semanas, você passou a comprar agora uma quantidade a mais para que você dure pelo menos um mês, para que você não volte naquele local, ou seja, você diminuiu o risco à sua exposição. E isso mudou, isso trouxe mudanças no nosso dia a dia. E uma questão também do estoque também que você, quando chegava nesses locais, por exemplo, você iria comprar, aconteceu muito isso com papel higiênico, né? Do nada o papel higiênico sumiu. E as pessoas, porque as pessoas estavam comprando muito. As pessoas estavam estocando em casa. Então, isso é para você entender como o estoque está presente no nosso dia a dia. E como ele foi fator importante nessa questão da pandemia, porque você deixava de ir várias vezes naquele local e você fazia uma única compra no mês para que você podia manter as suas necessidades naquele período. Então, a gente entende como o estoque está inserido no nosso dia a dia, como ele está presente. Porém, o estoque ele deve ser planejado de uma forma consciente. Você não pode simplesmente, foi o que aconteceu. O que os supermercados começaram a fazer? A limitar produtos por uma certa quantidade de compra, porque as pessoas estavam indo, comprando muito e deixando as outras sem. O que isso gera no mercado? Ele gera uma série de variáveis, né, e problemas, impactos que automaticamente atinge a questão da oferta e a demanda. Você ia no mercado, você já não encontrava, por exemplo,
grande problema era a questão do álcool em gel. Quando você chegava no supermercado, você não tinha. Ou talvez também aumento de um certo determinado preço de um produto, porque poucas pessoas, né, estavam comprando muito aquele produto e as outras não estavam conseguindo ter acesso. Então, você entende como o estoque está presente no nosso dia a dia e como ele foi um fator determinante dentro da pandemia. Se eu comprasse muito daquele produto, eu ia desregular o mercado, fazer com que aquelas outras pessoas que iam em busca daquele produto não encontrassem. E o preço daquele produto, o que ele ia fazer? Ele ia aumentar, ele ia subir. Isso acontece. O nosso comportamento de compra, ele está inserido diretamente, ele impacta diretamente a cadeia de suprimentos. Então, quando a gente fala de gestão de estoque, aí eu vou trazendo agora mais para dentro do nosso cotidiano na nossa casa, mas como é que esses produtos estavam sendo armazenados? Será que esses produtos eu consegui mantê-los de forma que eu consegui manter a qualidade deles, a sua utilização? Isso falando de produtos perecíveis, produtos que tenham alta chances de perdas, né, em função de validade e também a sua sensibilidade no momento da armazenagem. E como isso estava sendo feito? Então, isso trouxe, né, para o mercado em si uma preocupação muito grande. Quando você entrava num estabelecimento e você não se deparava com aquele produto que você iria buscar, se você olhasse para trás, você poderia ver que havia um comportamento de compra, tá, que não era um comportamento ideal, que geraram estoque. E aí a gente depois vai entrar na questão dos custos, né, estoque, para a gente entender como funciona isso, né? Quando a gente fala da questão do cotidiano familiar, a gente não sentiu tanto, mas quando você leva para o âmbito empresarial, para as empresas, né, quando ela tem um estoque em excesso, a gente começa a sentir isso, e isso compromete muito a questão da rentabilidade, né, da questão financeira da empresa. Então, quando a gente fala da pandemia e estoque, a gente teve esse problema, que desregulou totalmente o mercado. Pessoas que iam em busca de um produto que trazia uma quantidade excessiva para os seus lares, deixavam aqueles que iam em busca do produto de necessidade, de extrema necessidade. Não era uma coisa que você ia em outro local, em outro estabelecimento, você comprava, não. Às vezes você rodava 3, 4, 5 locais e você não achava, porque as pessoas estavam comprando em excesso e o mercado começou a sentir essa falta. Então, foi um momento que a gente também, Felipe, entende o comportamento de compra das pessoas, né? Em um momento que a gente viveu, né, que gerou esse problema, esse impacto dentro da cadeia. Então, aí eu entro dentro da definição do estoque, né? O que é o estoque? Quando a gente fala de estoque, a gente pensa assim, é aquele produto que fica guardado ali. Sim, é aquele produto em que você guarda ele para que em um determinado momento você, havendo a necessidade, você irá utilizá-lo. Então, quando a gente fala de estoque, a gente fala disso, que eu tenho uma quantidade guardada e que em um determinado momento, no futuro, eu vou utilizá-lo. E aí entra a questão da gestão do estoque. O que seria a gestão do estoque? É eu ter o mínimo possível para atender a minha necessidade. Mas dentro do comportamento da pandemia, dentro do nosso cotidiano de compra, será que estava sendo correto esse comportamento? E isso foi bem legal, Felipe, porque trouxe as pessoas a refletirem sobre isso. Campanhas surgiram. Olha, não compre mais do que aquilo que você necessita. Olha, pense no outro. Olha, pense no próximo. Olha, isso foi sentido. Isso foi muito sentido por nós, porque as pessoas começaram a perceber como isso desregula a questão do mercado. E aí a gente entende, caramba, o estoque ele tem essa função de atender as necessidades. E quando eu vou lá e compro uma quantidade excessiva, ele começa a trazer sérias consequências para o mercado. Como eu havia falado, talvez dentro do seu controle diário você não percebeu o custo, né, em si. Mas quando a gente leva para o âmbito empresarial, você vai entender como funcionam esses custos. Você, Felipe, faço uma pergunta a você. Aonde você andou, no seu bairro, aonde você presenciou esse momento de pandemia, você sentiu essa falta de algum produto que você foi buscar e você não teve essa A oportunidade de gente, encontrá-lo? a gente sente, mas provavelmente a gente sente uma diminuição das gôndolas, né? Do produto na gôndola. Você vai até ter, mas você já vai sentir que aquele produto ele tá ali e provavelmente pode ser os únicos da gôndola. Até porque ainda nem todos abraçam essa educação, né?
essa conscientização educacional que você mesmo falou, da pessoa comprar só aquela quantidade que ela precisa, para manter o produto também ali naquela gôndola para outro, pensar no próximo, né? Então as pessoas vão comprando num desespero de ter tudo dentro da sua casa e acaba, né, deixando o outro sem um produto. Mas com certeza você sente a diminuição de algumas, eu não vou dizer do produto, Renato, mas vou dizer da qualidade do produto. No caso, você não vê quase todas as marcas. Já tem visto que algumas marcas não têm estado 100% nas gôndolas. A variedade tem tido mais o básico daquelas marcas essenciais que vendem do que várias marcas do mesmo tipo de produto. Até porque nem todas as empresas estão conseguindo entregar, né? E de repente a controlar esse estoque. Agora, eu sei que você vai partir para o teu segundo tópico e eu já vou fazer uma pergunta para você para a gente abrir a nossa discussão aqui, que eu acho que vai ser muito importante. Porque aqui a gente tem o nosso primeiro tópico aí da sessão 2 que você vai falar, o estoque na pandemia, né? E depois você vai falar uma visão da função do estoque, né? No cotidiano familiar, você já está até abordando sobre isso, né? Mas o que você acha, voltado para uma coisa, agora uma dica, né, que pode ser tanto residencial, né, para uma pessoa, para uma família, ou também para as empresas, o que você acha que é o ideal de um estoque? Tanto para uma casa, tanto principalmente para uma empresa. Qual é o ideal? Ter 50% daquilo que ele vende, ter 30%, manter um equilíbrio menor de 20% em cima do faturamento, porque tem empresas, né, que no seu normal elas mantêm quase 50% do estoque delas sobra, vamos se dizer assim, dentro do seu armazém. Mas no tempo de pandemia não está podendo fazer isso também, porque você não garante também que vai vender tudo, né? E aí você pode ter uma grande perda do produto parado. O que você pode dizer em cima disso e já desenvolvendo seus tópicos aí que você vai falar? No âmbito familiar, a gente aconselha sempre você comprar aquilo que for necessário, né? Aquilo que é necessário para o seu consumo, respeitando a oportunidade das outras pessoas também terem acesso àquele produto. Por quê? Quando você vai lá, você tem um estoque, um exemplo, eu tenho na minha casa. Na minha casa, eu vou colocar um estoque de um determinado produto em 30% daquilo que, na verdade, eu consumo. Então, significa que no final daquele período de consumo, ele vai sobrar 30% a mais. Esses 30% a mais que está sobrando no meu estoque, e eu vou de novo naquele estabelecimento, faço uma compra de novo daquela quantidade que foi consumida naquele período, significa que toda vez vai estar sobrando 30%, 30%, 30%. Isso faz falta no mercado. Quando você vai lá e compra muito esse produto, as indústrias, o que aconteceu nesse período de pandemia? As indústrias elas também tiveram dificuldades de obter matéria-primas. Alguns segmentos pararam. E aí você tem dificuldades agora, recentemente, uma empresa foi detectada internamente que 40% dos seus funcionários tiveram a Covid-19. E como que você vai manter uma operação dessa? Querendo ou não, você vai ter uma diminuição no seu nível de produção. E isso impacta diretamente, claro, embora você tenha seus concorrentes, vocês tenham uma série de coisas, mas todos eles estão passando pelo mesmo problema, isso é uma pandemia. Ela abrange a todos nós, não é uma exclusividade de um determinado setor, de uma determinada empresa. E aí, quando você tem esse tipo de comportamento de compra, você faz com que a questão, você desregula a oferta e a demanda. Você tem muitas pessoas procurando por aquele produto e aquele produto ele está escasso. E o que vai acontecer? O aumento do preço foi uma coisa que a gente sentiu bastante. A gente acompanhou muitas reclamações de pessoas falando o produto está caro, o produto está caro, o produto está caro. Mas por que ele está caro? Por quê? A dificuldade de obter aquele produto ele é tão grande que as empresas acabam aumentando o seu valor. A própria cadeia distributiva daquele produto ela fica mais cara, a matéria-prima fica mais cara, tudo isso fica mais caro e chega para nós consumidores um produto mais caro. Já na visão empresarial, no âmbito das empresas, é mais sensível a gente sentir esses custos. Tá? Porque, como eu falei, no âmbito familiar, a gente não sente tanto. Embora a gente sabe que se eu tenho um consumo e eu aumento, um exemplo, em 30%, aquele meu capital que eu empenhava antes naquele consumo que dava, naquele produto que dava certinho para aquele mês, eu vou ter que aumentar esse capital também. Porque eu vou ter que gastar um dinheiro para comprar aquele produto a mais, que vai sobrar no meu estoque. Para as empresas, isso não... Você começa
perceber isso mais, e você acaba sendo um pouco mais cobrado, principalmente os gestores. Vamos falar os compradores, vamos falar dos operadores de estoque de uma empresa, vamos falar do técnico em logística que está ali controlando os produtos em estoque. Quando ele chega para o gerente dele e diz assim, olha, eu vou aumentar esse produto aqui em 50% no nosso estoque. A primeira coisa que ele vai te questionar é, mas por que você vai aumentar? Não, é porque na negociação eu consegui diminuir o valor a ser pago pelo aumento do volume que eu vou comprar. E com isso eu consigo diminuir esse valor. Mas ele vai te perguntar, mas olha só, se a gente, tá bom, tudo bem, a gente diminui nosso valor de compra, a gente vai pagar menos por uma quantidade a mais, mas tem espaço para estocar? Tem aonde deixar? E como que ficam os nossos custos de estoque? Será que isso impacta diretamente os nossos custos? E é claro que sim, né? Se a gente olhar. E outra, e o meu capital? Eu vou pegar um capital, o exemplo que eu dei da visão familiar, eu vou pegar o meu capital que antes eu gastava, um exemplo de matéria-prima, eu gastava 300 mil reais, agora eu vou ter que gastar 400 mil reais para ter uma quantidade a mais, e esses 100 mil reais eu poderia estar investindo ele com uma oportunidade no mercado, e eu vou estar empatando qual é o giro de estoque desse produto. Será que esse produto ele gira muito rápido dentro do meu estoque? Porque eu posso comprar esse produto a mais, porque você está negociando lá com uma redução no valor de aquisição, porém eu posso ter um tempo de utilização dele muito longo. E aí eu posso ter perdas desse produto em estoque. Eu posso ter avarias, eu posso ter uma série de coisas internamente, porque esse produto ele está um volume muito grande no meu estoque. Então, quando a gente fala no âmbito empresarial, tem que se repensar em uma série de fatores para você tomar essa decisão. E os impactos, eles vêm. O custo de armazenagem ele está presente. A partir do momento que você cria um estoque, você vai ter custo de armazenagem. E a ideia é que você tenha o mínimo possível para que você tenha o menor custo possível. E interessante é que, mais à frente eu vou até falar sobre isso, é que você tenta minimizar, na verdade o objetivo é minimizar o estoque e maximizar o nível de atendimento. Parece até uma utopia, né? Mas não é. É o que o mercado hoje ele exige de um profissional. Mas como é que eu vou ter menos e aumentar o nível de atendimento? E aí você tem que usar as técnicas corretas atreladas às tecnologias que você vai utilizar para você conseguir chegar a esse resultado, atingir esses resultados. Sem isso é muito complicado de você conseguir. Eu digo que é até meio que impossível, sem a técnica de controle e sem as tecnologias necessárias. É praticamente impossível de você atingir. Então, é basicamente isso, Felipe, é mostrar a importância de gerenciar, tendo o mínimo possível. É bem interessante, levando nos dois extremos, né, nessas duas mãos de familiar, né, no nosso cotidiano, na questão da pandemia e também nas empresas, que todas essas ideias nos levam num único caminho, que é o lema da questão do controle de estoque. É ter o mínimo possível para satisfazer as suas necessidades, né, e com isso você maximizar esses níveis de atendimento. Respondi? Você quer que passe aqui? Vamos tratar os outros tópicos ou desse tópico que está aí para você? Aí eu volto lá no primeiro, né, que é a definição de estoque, né? O que seria estoque? Depois dessa entrada que a gente deu, né, falando da questão do estoque, ele entra muito nessa abordagem, nessa última abordagem que nós falamos. O estoque, na verdade, é você obter uma quantidade de produtos que sejam necessários para atender a sua demanda. E esse é o propósito do estoque. E aí você pode ter vários tipos de estoque. A gente pode ter o estoque de matéria-prima, você pode ter estoque de produtos acabados, que é o mais comum que nós vemos no nosso dia a dia. Poxa, o que seria matéria-prima? O que seria um produto acabado? Aí a gente está falando no âmbito de uma indústria. Para uma indústria, aquela empresa que é responsável por produzir um determinado produto, ela precisa de matéria-prima. Então, nas indústrias você tem esse controle. Você não pode simplesmente focar somente no produto acabado ou pós-produção e esquecer da sua matéria-prima. Ela é importante. Sem o controle da sua matéria-prima,
você não consegue, muitas das vezes, até produzir o seu próprio produto. Ou os seus custos de produção ele podem aumentar significativamente. Tá? Então é importante você ter esse controle das suas matérias-primas. E o produto acabado é o produto que está ali pronto para ser vendido, que também merece um controle. E é interessante porque quando você mexe no seu controle de matéria-prima, você mexe na sua produção e você mexe no controle do seu produto acabado. E quando você tem o seu controle de ambos, né, tanto matéria-prima como produto acabado, a sua visão é sempre atender o seu cliente. A matéria-prima atende o cliente interno, que é a produção, e o produto acabado ele vai atender o cliente externo, que é o cliente que está lá aguardando o seu produto. E temos também o estoque de mercadorias. Quando a gente fala já dentro da cadeia de suprimentos, da questão do varejo, o atacado, em que ele não produz, porém ele pega aquele produto que foi produzido por uma indústria e ele revende. É uma mercadoria. Ali também é um estoque. Aí ele faz o estoque daquele produto. E outros, como os componentes que são utilizados na produção, também são estoques, são necessários, que às vezes a falta dele causa uma parada de produção. E principalmente a questão da matéria-prima em si, como que é importante o controle. Se de repente você erra no controle, a gente vai falar de custo de falta, Felipe. Como que o custo de falta ele impacta numa empresa? Você profissional de logística, seja responsável pelo controle. Isso é muito da questão do controlador do estoque, né? Aquele que está ali monitorando, acompanhando o consumo daquele produto. Uma falha que você tem, um descuido que você tem, você pode impactar diretamente sua produção. Ou seja, o que seria um custo de falta? Você não controlou de forma correta aquele produto, a gente vai falar depois de ponto de pedido, e aquele produto faltou. Você não tem aquela matéria-prima, você não tem aquele produto acabado, por exemplo, para poder atender aquele momento, aquela demanda. O que isso vai acontecer? Um exemplo, se for uma matéria-prima, você vai ter, muitas das vezes acontece de uma produção parada naquele momento. Você não vai ter a produção daquele produto porque a matéria-prima dele está faltando, então você pode parar a sua produção. Quando você para a produção, você para a sua mão de obra, e você está pagando por ele, você para o seu maquinário, que você está pagando por ele, você paga por uma série de coisas simplesmente por você não estar realizando a produção naquele momento. E os custos eles não param. Você parou sua produção, mas os custos não param. O seu profissional está ali, ele vai ganhar aquela hora que ele está ali. Então, ter esse controle é muito importante. E o produto acabado imagine você, o seu cliente ele te pede um produto e você não consegue atender dentro daquele prazo que você acordou, porque você não tem aquele produto disponível para poder atender. E às vezes, muitas coisas que estão amarradas em contratos, às vezes a empresa é penalizada porque ela não atende o seu cliente naquele momento. E corre o risco até mesmo de, no final, se isso for reincidente, dependendo da gravidade, você até perder para a sua concorrência. Então, olha como o controle de estoque ele é muito importante. O pessoal de vendas foi lá, vendeu, garantiu que o produto chega e, de repente, você não tem um produto para poder atender. Ou, às vezes, a vendas nem consegue vender, porque quando ele olha para o seu estoque, ele vê que não tem aquele produto disponível. E aí você entende que não houve um controle eficiente naquele produto. Ótimo. Agora, acredito que você deve estar já partindo para os tópicos da classe 3, né? Que vai falar do custo de estoque, né? Ou oportunidade. Porque a minha pergunta é bem pertinente em cima disso. Por quê? Porque agora a gente está falando também de redução de custos, né? Então, como que a empresa, Renato, consegue pensar de forma inteligente para manter os seus custos de uma coerência de um período de pandemia que se encontra, né? Também não tem como manter um custo e fazer uma economia, vamos dizer, uma economia porca, né? De diminuir a qualidade da matéria-prima, vamos supor, na indústria, diminuir a qualidade da matéria-prima porque eu quero reduzir custo e aí compro uma matéria-prima que não tem muito valor. Com isso, eu vou acabar perdendo na entrega final do produto industrializado. Não, vou vender o produto mais caro para poder recuperar o meu custo de estoque.
né? Então, como que equilibrar isso? Porque não sei se você tem percebido que nesse período de pandemia, muitas empresas têm agido dessa forma que eu acho particularmente errado. Colocado um produto que tem vindo nesse período de pandemia com uma qualidade muito baixa em vista do que o produto é naturalmente, por causa que a desculpa é essa. Ah, não, a gente não está tendo condições de comprar uma matéria-prima muito boa. Aí o custo, né? Eu preciso reduzir custo, então também tem que reduzir nas compras. E a gente vai ver álcool em gel, máscaras, né, descartáveis, que tinha até uma matéria-prima um pouco melhor, agora já é um produto praticamente descartável. E você vê produtos de classificação muito, de valor agregado muito baixo e com a qualidade ainda muito ruim. E que você e o valor muito alto. Porque se você pegar aí um pacote de máscara, era, vamos supor, 7 8 reais com 12. Agora você está triplicando o preço está muito mais caro. E ao mesmo tempo a qualidade diminuiu, porque eles, para produzir em grande escala, tem que diminuir a qualidade da matéria-prima para produzir, porque não está condições de manter uma qualidade de matéria-prima alta por causa dos custos de estoque, né? Então, como é que você pode abordar isso e daí seguindo em frente a respeito desses tópicos que você está desenvolvendo? Porque isso é uma coisa muito importante a se deixar claro, né? Como se administrar de forma coerente isso, né? Com a questão do público que tem que comprar um produto de qualidade, mas também não ter preços abusivos, né? Porque a gente tem visto muito isso. Eu acho que esse momento de pandemia, né, não só nós, né, no nosso dia a dia, acho que tivemos que nos reinventar, as empresas também. Muitas empresas se depararam em situações, principalmente por questões financeiras, que muitas agora retornando, elas tiveram que repensar, né, como seria dali para frente. E uma dos pontos, né, que você colocou, é essa questão. Mas como eu vou me reinventar e manter a qualidade do meu serviço ou do produto que eu entrego, né, ao meu consumidor, ao meu cliente final? E aí, dentro dessa concepção, as empresas ela têm que buscar a melhor forma. Mas qual seria essa melhor forma? Para cada segmento, você tem um meio de você atuar. Muitas empresas, para ela reduzir os seus custos, os seus gastos, ela tem feito a questão do home office, né, que você diminui os seus custos fixos, né, com instalações. Vamos falar agora o exemplo do varejo, né, o segmento de varejo, de móveis, de eletroeletrônicos, foi um dos segmentos que mais cresceu no período de pandemia. E se você olhasse hoje, as lojas todas fechadas, praticamente as lojas físicas fechadas. Se você pegar hoje um estudo que ele vai te mostrar que um percentual muito grande de empresas estão optando a se manter pela questão da compra online do que propriamente lá e abrir suas portas lá e continuar. Ou seja, você diminuiu essa questão das lojas físicas. Então, isso conseguiu aí dar uma equilibrada para essas empresas. Porém, tem alguns segmentos que não. As empresas, elas, principalmente os hotéis, se você for olhar a questão dos restaurantes, e agora, mexer dentro da questão da qualidade do seu serviço, principalmente quando a gente fala de produto também, o cliente, o consumidor, ele sente muito. Tá? É uma coisa que a gente percebe muito quando isso é alterado. E as empresas elas têm que ter cuidado quanto a isso. Porque corre o risco de você perder aquele seu cliente. Mas quando você faz isso, essa mudança, e como é que está o seu concorrente? Qual é o comportamento dele nesse cenário? Será que ele está tendo a mesma percepção que você? Eu vou mexer aonde? Será que o meu concorrente ele está mexendo nisso também? Porque você pode perder mercado. Então, quando o exemplo que você deu de mexer na matéria-prima de um determinado produto, é como o exemplo de um bolo. Quando você vai fazer um bolo, você está acostumado a utilizar aquele tipo de farinha, se você usar uma farinha inferior, você vai sentir. O consumidor ele vai perceber. Será que isso é vantajoso? Porque às vezes tem forma da gente mexer em outras coisas, tentar diminuir aquele custo para você manter a qualidade do seu produto ou do seu serviço. E aí a questão do estoque.
ele entra nesse quesito também. Por quê? É a questão que eu falei da oferta e da demanda. Né? Não adianta eu querer agora ter uma quantidade muito excessiva de matéria-prima no meu estoque se o meu volume de vendas ele está baixo. Então, às vezes, foi o exemplo que você deu anteriormente. Muitas empresas voltando agora, ela voltou num pique achando assim, o consumidor vai vir, vai comprar. Eu vi isso agora recentemente em São Paulo, naquela avenida ali, se eu não me engano, a Rua do Brás, onde você 25, tem né? um 25 de consumo muito março. grande, 25 de março, e uma reportagem recente falou sobre isso, que as pessoas não estão na mesma intensidade de compras que estavam anteriormente. As pessoas hoje estão mais cautelosas, as pessoas hoje estão mais críticas na questão do que elas podem, do que elas estão pensando no seu amanhã. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer no meu futuro? Se eu pegar esse dinheiro aqui agora e comprar de uma forma impulsiva, de uma forma indevida. Então, as empresas elas têm que pensar nisso, a pensar qual é o momento certo de eu investir num determinado produto, investir na compra de uma determinada quantidade, porque aquilo ali pode ficar empatado. E essa reportagem ela trouxe isso mesmo, que muitos abriram as portas, porém eles estavam com o estoque parado, porque eles não conseguiam fazer com que aquilo girasse. Ou seja, eles estavam com o capital parado. Aí não era um capital parado de 4 meses atrás, antes da pandemia, não. É porque eles, quando terminou, eles investiram agora, achando que ocorria aquele boom e, felizmente, não ocorreu. Eles acabaram estando com... Então, você precisa conhecer, né, o seu mercado, estudar o seu consumidor, para você ter essa decisão na hora de você comprar ou não uma certa quantidade de produto. E ter cuidado na hora de você não tendo um estudo, né, que você possa levar, que vai te mostrar se aquela mudança ela vai gerar impactos positivos ou negativos referente principalmente ao seu consumidor final, principalmente a qualidade do seu produto ou a qualidade do seu serviço. Show, Renato. Poxa, e batendo em cima disso, você está falando aí também, nesses tópicos, no tópico 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. Será que você tem como abordar para a gente, falando aí, o que a gente pode ver nesse cenário? Custo de oportunidade, custo de armazenagem, custo de falta, que eu acho que é uma coisa muito importante a se falar nessa questão das faltas de produto e até mesmo a empresa perde muito por essa situação. E o custo de pedido, né? Porque você pode me corrigir, esse custo de pedido está interferindo também diretamente no preço final do produto quando se coloca à disposição do consumidor. E você deve estar percebendo que a gente está pagando um preço alto nesse período de pandemia com produtos que o custo final está muito alto devido, acho que, até o custo do pedido na fabricação, no processo de montagem. Não sei, eu não posso afirmar se a empresa está colocando um custo maior ou que está gerando como você falou, um baque lá no consumidor final. O exemplo que eu uso muito são as próprias webcams. Os profissionais agora que estão trabalhando no home office, professores como nós, você vê uma webcam que custava R$ 300, agora está custando R$ 1.800. Mas por que isso? Será que a matéria-prima aumentou tanto assim para esse custo final ser repassado de tal forma para o consumidor? Como que as empresas podem fazer isso, Renato, de forma mais equilibradas, para não fazer esse baque passar todo para o consumidor final e ele ficar amarrado nesse tempo de pandemia, porque ele não tem o que fazer, ele tem que ter o produto, aí acaba pagando o triplo do produto, porque ele não tem outra forma de barganhar preço, porque tá os preços estão todos nessa dimensão. Vai numa marca, é o mesmo valor, vai na outra, é equivalente àquele valor da outra. Então você não tem como barganhar preço, você acaba se rendendo e tendo que comprar um produto caro que você não compraria nesse valor se tivesse há 3, 4 meses atrás. O que você pode nos dizer a respeito disso? Isso aí que você falou é a lei da oferta e a demanda, né? Você não tinha tanta procura por esses itens, né, de escritório, esses itens tecnológicos que está sendo utilizado hoje. Então, você tinha uma procura normal, né, da demanda do mercado, em que os setores, né, os fornecedores conseguiam manter o atendimento daquelas demandas de uma forma regular.
Quando nós entramos na pandemia e praticamente todas as atividades administrativas, principalmente de aula, elas passaram a ser home office, elas passaram a ser online, surgiu a necessidade desses equipamentos. E aí o que as empresas elas se depararam? Com uma demanda muito alta, uma demanda muito grande e a oferta baixa. E o que acontece? O preço ele vai lá em cima. Porque você procurou, eu procurei, outra pessoa procurou, todas as pessoas estavam procurando no mesmo tempo. Então o mercado ele não consegue atender essa demanda de forma imediata. E a gente vê o exemplo com o álcool em gel. O álcool em gel, antigamente, quando você ia comprar, você comprava o álcool em gel a R$ 4, a R$ 5. Eu cheguei a comprar aqui, próximo, e não era no local adequado que vendia álcool em gel. Se você fosse na farmácia, você não encontrava. É aquele exemplo que eu dei. Pessoas iam no local, em vez de ele comprar 1 ou 2 para o seu consumo, ele comprava 5, 6, principalmente os estabelecimentos. Eu já cheguei a encontrar álcool em gel em lojas de material de construção. Eu cheguei a encontrar álcool em gel no sacolão. Eu Que comprei meu isso? primeiro álcool em gel no sacolão. Porque assim que eu entrei, porque eu fui na farmácia, eu não achei. Eu fui em vários locais e não achei. Ou seja, essas pessoas viram uma oportunidade, compraram a um preço. Vamos lá, digamos que elas foram num supermercado e compraram a um preço e chegou ali no mercado dela, aumentou em 50%. Eu comprei um álcool em gel, eu acho que era 400 ml, a R$ 25. Uma coisa que antes da pandemia ele custava R$ 5, R$ 6, até menos. A gente viveu isso também, Felipe, da oferta e da demanda da água no Rio de Janeiro, Água. em que a água, eu não encontrava água em lugar nenhum. Tinham pessoas que ficavam no mercado esperando o carregamento de água chegar. Quando o carregamento de água chegava, não durava, te juro, não durava nem uma hora. Quando você olhava os carrinhos, você olhava assim, os carrinhos era só água. As pessoas esqueciam de comprar o arroz e feijão, mas priorizavam a água. Então, isso é muito em função da oferta e da demanda. A gente tem uma demanda muito repentina, a gente chama de sazonal, né? Naquele momento muito grande, para uma oferta que não consegue. A cadeia de suprimentos, quando a gente olha para trás, você olha com uma quantidade enorme de processos, uma quantidade enorme de atividades que devem ser exercidas para que a nossa necessidade ali ela possa ser suprida. Então, aquela engrenagem ela demora a corresponder à nossa necessidade, que é urgente. A nossa necessidade é para a hora. Quando decretou o estado de pandemia, né, principalmente a questão da Covid no Rio de Janeiro, parou-se tudo. Não demorou, eu acho que nem 2 semanas, 1 ou 2 semanas, para todas as escolas particulares, as redes públicas e também privadas, definirem que as aulas seriam online. Então, a busca, eu, por exemplo, um computador, você, uma câmera, outra pessoa, uma cadeira, uma outra pessoa, uma mesa, ou seja, tudo aquilo no mesmo tempo. Isso faz com que os produtos eles acabem aumentando porque a cadeia não consegue corresponder àquela necessidade naquele exato momento. Se você for um exemplo bem clássico, se você for olhar o álcool em gel hoje, ele está mais barato. Você encontra ele em qualquer lugar hoje. Não está mais aquela questão que a gente estava vivendo anteriormente, porque o mercado pegou essa necessidade, conseguiu. Outras empresas surgiram produzindo. Eu lembro que na reportagem a Ambev ela tinha fechado uma linha de produção dela só para produzir álcool em gel. Outras indústrias também fizeram a mesma coisa. Então você começa a ver que a cadeia ela começa a corresponder àquela demanda, mas isso leva tempo, demora, e aí os preços vão lá em cima. E aí, entrando nesse ponto que você falou, dentro dos custos, né, de estoque, uma coisa que é muito importante para as empresas ela analisarem é a questão do custo de oportunidade, ou a taxa, né, de atratividade. Todo e qualquer estoque, a não ser que seja o estoque que você negocia com o seu fornecedor e aí você vende ele e aí depois você realiza o pagamento com base naquilo que você vendeu. Mas na sua grande maioria você compra a matéria-prima, você compra o produto para você revender. E isso é um capital que você está empenhando naquilo ali. Você está pegando um valor financeiro e está empenhando naquele produto. E qual é o risco que se tem sobre isso? Se você pega o seu capital e investe num determinado produto, numa determinada quantidade,
que está além da sua necessidade, além da sua demanda, você está empatando capital naquilo. E o que você está perdendo? Você está perdendo oportunidades do mercado. A gente sabe que as grandes empresas, elas investem nas bolsas de valores, imobiliárias, ela faz investimento do seu dinheiro. Ela não faz igual nós, pessoas físicas, que pegamos o nosso dinheiro e colocamos na poupança. Ela tem os seus recursos lá, porém elas investem no mercado. Ela faz com que aquele capital gire e volte para ela com resultados melhores. E quando você pega o seu capital e investe num determinado produto, numa quantidade além daquilo que é necessário para o seu consumo, você está empatando. Essa é a taxa de oportunidade, essa é o custo de oportunidade. O que eu estou deixando de ganhar lá no mercado para estar comprando muito e mantendo em estoque? Será que isso é viável? Talvez na pandemia poderia ser uma matéria-prima. Por exemplo, eu tenho um processo produtivo que eu preciso produzir um determinado produto, então eu vou comprar uma quantidade a mais para que eu consiga manter, porque esse produto está escasso. Eu estou tendo dificuldade de encontrar esse produto no meu mercado. Então eu posso comprar, eu posso ter esse direito de comprar essa quantidade a mais, porque eu consigo ter um fôlego maior de produção, de vendas também, e um fôlego maior de procura, de busca desse produto no mercado. Mas quando você compra sem esses motivos característicos de pandemia, você corre sério risco de você estar empatando o seu capital e deixando de obter outras oportunidades no mercado. E isso é muito ruim para uma empresa, porque ela gera outros fatores internamente. Aumento do volume de produtos estocados. Quando você aumenta o seu volume de produtos estocados, você precisa de mais mão de obra, você precisa de pessoas controlando aquilo, eu preciso de mais tecnologias, eu preciso de mais equipamentos para controlar aquilo e, consequentemente, esses custos ele acabam aumentando e caindo nos custos de armazenagem, que é o custo que agora a gente vai abordar. Porque quando eu decido ter um produto em estoque, eu preciso, porque aquele produto em estoque eu tenho que manter a qualidade dele, correto? Eu tenho que manter a sua forma. Renato, caiu aqui a conexão com o Renato. Provavelmente aqui foi a internet. Nós estamos olhando aqui para restabilizar a nossa live aqui. Original, quando eu Voltamos. for utilizar, eu consigo atingir lá as qualidades previstas lá na produção ou na venda do determinado produto. Peraí, travou, né? Travou não, mas voltou. Então, Renato, a gente... Voltou? Pode Eu falar, pode preciso falar. ter os recursos. Voltou? Travou aqui de novo, Então, mas... assim, eu preciso ter os recursos necessários para Isso. manter a segurança daquele produto, para manter a qualidade. Pode Esse foi falar. agora. Pode falar, estamos te ouvindo. Foi? Pode falar, estamos te ouvindo. Então, tudo isso gera os custos. Tudo isso gera os custos de armazenagem. Aqui vai existir. O fato de eu ter um produto estocado, eu vou precisar desses recursos necessários para poder armazenar. E aí entra essa questão do que a gente falou. Se eu tenho produtos em excesso, eu vou aumentar esse custo de armazenagem. Se eu tenho um custo de acordo com a quantidade ideal, adequada para o meu consumo, eu consigo ter um equilíbrio desse custo de armazenagem. Tem alguma coisa aí para falar, comentar? Não, Já o que posso eu ia entrar no custo que mencionar, falta. o que eu ia mencionar com você era a respeito já, se eu não me engano, entrando para os quartos, para esses é, tópicos finais da classificação 4, o que me chama a atenção na hora a gente está falando isso aqui e a gente sente que você mesmo a gente já teve essa experiência juntos de visitar uma empresa e a gente viu na prática lá, né? Uma empresa que a gente já teve presente para ver o ambiente da empresa, como é que se organizava essa questão de estoque. E a gente vê muita dificuldade nos profissionais com essas técnicas, né? A técnica de estoque de segurança, o ponto de pedido, o estoque máximo, justamente o lote econômico de compra, como que mantém esse giro de estoque com a qualidade e saúde do produto, porque às vezes no varejo isso é muito mais nítido, né? O erro nessa questão dessas técnicas. E aí vem aquela pergunta que você me fez lá no início. Você chegou a encontrar algum produto que faltou no mercado quando você foi?
Pode ser que eu não tenha visto no dia que eu fui, mas é certo que durante um período de 30 dias, provavelmente algum produto deve ter faltado, justamente por não uso dessas técnicas de forma correta. E a gente vê que isso é básico para a logística, mas ao mesmo tempo tão prejudicial quando não se usa, né, da forma correta. Então eu queria que você abordasse essas técnicas de forma a mostrar a importância delas serem usadas agora muito mais do que nunca, nesse período de pandemia, para que toda a gestão de estoque seja feita com muita cautela, com muito critério, porque senão é certo de estar controlando o estoque às escuras, sem usar essa técnica, sem usar essas técnicas de controle de estoque. Então, como é que você pode abordar para a gente? Eu vou te dar um exemplo na questão do segmento de supermercado, o segmento de varejo. Foi um estudo agora realizado, informou que esse segmento ele cresceu em vendas em média entre 6% e 8%, desde o período aí de pandemia. Significa o quê? Que nós, consumidores, estamos comprando mais. Isso muito em função do auxílio emergencial, pessoas que não tinham renda. Isso é muito da questão do brasileiro, né? Dele pegar um dinheiro e ele gastar, ele quer consumir, ele quer obter os seus objetos, os seus produtos. Então, esse é um segmento que cresceu muito. E é um dos segmentos que mais sofrem com essa questão e que a gente mais sente, né, e percebe quanto a essa questão do controle do estoque. Por quê? Se eu tenho um segmento que ele vem numa linha de consumo meio que contínua, linear, e de repente eu tenho um pico nessa demanda, o controle de estoque ele tem que acompanhar isso. Tá? Por quê? As pessoas estão vindo no meu estabelecimento procurar um determinado produto. E quando esse meu consumidor ele entra na minha loja e não encontra aquele produto, quais foram os motivos? Será que foi o meu fornecedor que atrasou? Pode ser, em período de pandemia, você tem uma busca muito intensa por determinados produtos. E não só pela questão daquele produto, mas outros fatores, como o exemplo que eu dei de um frigorífico que 40% dos seus funcionários tiveram Covid-19. Tá? Então, isso impacta diretamente ao seu fornecedor, que às vezes você é atendido por aquela fábrica naquela região, naquele estado, que aí até você ser atendido agora por uma fábrica de um outro estado e aumentar, isso gera uma série de contratempos. Mas como que está sendo feito esse meu controle? Será que o meu pedido foi feito no tempo certo? Será que eu tive a chance de encontrar aquele produto no mercado? Será que o produto que eu busquei no mercado de atuação, ele estava naquele mesmo preço e eu procurei com outro fornecedor, isso levou tempo e fez com que eu não tivesse aquele meu produto ali naquele momento? Quais são os impactos que geram quando o consumidor chega no seu local e não encontra aquele produto? Eu vou citar alguns aqui, e o primeiro é a insatisfação. Você chega num determinado local e você não tem aquele produto que você vai buscar. Outras pessoas buscam produtos similares, outras não. Nós, consumidores, nós estamos muito fixados na questão da marca. Até mesmo tem pessoas que é em função da cor daquele produto. E se ela não encontra aquele produto, ela não leva. E às vezes ela estava no propósito de levar mais coisas em função disso. Mas aí, por ela não encontrar, ela não vai enfrentar uma fila porque ela não encontrou o seu produto. Então, ela se retira do seu estabelecimento, atravessa a rua e vai no seu concorrente. Lá ela encontra. E se isso for repetitivo na sua loja, ela vai fazer isso umas 2 ou 3 vezes e daqui a pouco ela não entra mais na sua loja. E uma das consequências piores é você perder o seu cliente. Então, você controlar bem esse seu estoque ele é muito importante. Aí entra a questão das técnicas. E são as técnicas, então, que eu utilizo para que eu possa fazer esse controle. Aqui a gente vai trazer as técnicas básicas, né? Você tem outras mais que a gente pode até falar. Você tem a classificação ABC, você tem o inventário, você tem outras formas de você conseguir fazer bem o seu controle de estoque. Mas o mais sensível, né, que a gente entende, enxerga, é onde gera mais problemas, que está muito dentro do foco, que é a questão de você ter o mínimo possível para atender às suas necessidades, é o estoque de segurança. Uma técnica que você utiliza, que você mantém uma quantidade a mais no seu estoque para suprir. Mas aí você pode me dizer, mas espera aí, o estoque de segurança ele é bom ou é ruim? Depende.
Seria muito bom se eu não tivesse o estoque de segurança, porque o estoque de segurança é um estoque parado. Tá? Mas, peraí, então, se eu tenho que ter, se o estoque de segurança ele não é desejável, mas ele acaba sendo obrigatório eu ter, mas quais são os motivos que me fazem ter um estoque de segurança? São essas variáveis que a gente tem do mercado. O seu fornecedor que às vezes não consegue te atender, é no período de pandemia que a mercadoria, em função de vários problemas, ela não consegue circular, um aumento de uma determinada demanda que daquele produto que o seu fornecedor ele não consegue cumprir com aquilo que está acordado com você, e aí você tem uma quantidade a mais do seu estoque, para que você consiga manter, se for uma matéria-prima, seu nível de produção, se for um produto acabado, você manter o atendimento do seu cliente final, se for um produto de mercadorias, um produto de varejo, você consegue atender, você está com o seu produto lá na sua gôndola para você atender o seu cliente. Então, você tem o seu estoque de segurança. Mas qual é a ideia do estoque de segurança? Você ter o mínimo possível. Tá? Porque o estoque de segurança ele vai amortecer todas essas variáveis que nós falamos anteriormente. E com isso você consegue manter o seu fôlego de atendimento. Tá? Então o estoque de segurança ele serve para isso. Se ocorrer algum problema, ele está ali para poder te ajudar. Porém, ele tem que ser o mínimo possível, porque ele gera custo. Tá? Porque o estoque de segurança é uma quantidade a mais. Então, me dá um exemplo de estoque de segurança. Digamos que na minha casa nós consumimos 10 quilos de arroz por mês. E eu, toda vez surge uma demanda, uma família, minha, sempre vem na minha casa. Era uma coisa inesperada. Aconteceu e agora eles estão vindo de forma rotineira. Aquela quantidade que eu comprava de 10 quilos só para minha família, ela não vai dar mais. Eu vou ter essas pessoas me visitando no final de semana de forma cotidiana. Então, o que eu faço? Eu aumento uma quantidade de compra para que aquela quantidade ela fique uma quantidade a mais, ela fique reservada, que quando essas pessoas chegam e elas se alimentam, eu chego lá no final do mês e eu não tenho aquela quantidade zerada. Então, o meu estoque de segurança é para impedir que o meu estoque chegue a zero. Estoque zerado ele gera prejuízo para a empresa, que é o custo da falta. Que a gente viu, o custo da falta ele gera tanto problema que eu vou te dar um exemplo. Quando você chega em casa, eu dou sempre esse exemplo na aula. Se você foi lá, preparou, acontece isso, tá? Você preparou o seu bolo, tá preparando lá o seu bolo, jogou a farinha, jogou o leite, jogou o açúcar. Quando você vai abrir a geladeira para pegar o ovo, não tem o ovo. Você vai continuar fazendo o seu bolo? Não vai, né? O que você vai fazer? Vai parar, corre o risco da massa desandar, você vai sair correndo, vai no estabelecimento mais próximo da sua casa. Você não vai ter opção de escolha, você vai escolher o mais próximo. E aí, às vezes, a dúzia de ovos que você comprava lá no mercado, ou a cartela com 30, que você comprava a R$ 8, a dúzia você já está comprando a 5 a 6 reais. Aí tu olha assim, caramba, eu fui no mercado lá, eu compro a R$ 8 a cartela com 30. Poxa, aqui eu estou comprando a dúzia com a 5 ou 6 reais. Você vai ter que comprar, porque senão você vai estragar o seu açúcar, você vai estragar a sua farinha, você vai estragar a sua... Ou seja, você acaba comprando mais caro. Isso é o custo da falta. Eu estou pagando mais caro por aquilo que eu não controlei, tá, de forma eficiente, e fez com que aquele momento ele acabasse. E eu preciso, de uma forma emergencial, de urgência, obter aquele produto. Então, quando você tem o estoque de segurança, ele vai fazer esse equilíbrio para você. Ele vai te dar essa amortização, ele vai amortizar, né? Ou amortecer, que é melhor, ele vai amortecer, tá? essa falta, né, que o mercado, o seu fornecedor, ele terá com você na hora de ele te suprir o seu produto. Então, e aí temos um outro também que é regulador, que é o ponto de pedido. Que é um cálculo que você faz, assim como o estoque de segurança que você faz. O ponto de pedido ele faz com que você enxergue dentro do seu estoque qual é o momento exato que eu vou fazer a compra, o pedido, né, ou a compra para o meu produto. Tá? Mas como que eu consigo ter essa visão? Qual a importância disso? A visão que você tem é quando você cria um parâmetro. Existem umas regrinhas, né, nos cálculos que você tem. O tempo de entrega do seu fornecedor, você tem o seu consumo mensal, e aí você tem o seu estoque de segurança. E aí você joga na formulazinha que você calcula e você vai ter
o momento em que você vai fazer o seu pedido. Mas esse momento é uma data? Não, esse momento é a quantidade. Conforme vem consumindo aquela quantidade, quando ele chega naquele valor que você determinou, você vai fazer o seu pedido. Por quê? Quando você faz o seu pedido, seria muito bom, né? Eu fazer o meu pedido e em 10 minutos, 15 minutos, o meu fornecedor entrega o meu produto ali. Quando a gente trata de mercado, né, em si, um segmento, dependendo de um tipo de segmento, você não tem nem fábrica, você tem nem o seu fornecedor na sua região. Às vezes o seu fornecedor, quando a gente fala de Brasil, ele está lá no sul, o seu fornecedor ele está lá no centro-oeste, o seu fornecedor ele está lá no norte ou nordeste, ou quando o seu fornecedor ele pode estar em São Paulo, aqui que é o sudeste, ou em Minas Gerais, ou Espírito Santo. Se você tiver, né, dentro daquele seu segmento de atuação, um fornecedor dentro da sua região, dentro do seu município, do seu estado, esse tempo acaba sendo menor. Tá? Mas, infelizmente, a gente tem aí, às vezes, fornecedores que você tem ele muito distante. Então, como é que eu consigo obter esse produto dentro desse tempo e continuar atendendo a minha demanda? Aí, então, você faz esse ponto de pedido. Esse ponto de pedido ele serve para isso. Tá? É aquele momento exato. É o exemplo do ovo. Eu não espero acabar para pedir. Eu me antecipo a esse término. Essa é a ideia do ponto de pedido. E aí eu vou fazer o ponto de pedido, calculo o ponto de pedido, e aí você vai acompanhando sempre naquela quantidade, você faz o seu pedido, o seu fornecedor ele sempre te entrega naquela quantidade quando estiver chegando próximo ao seu estoque de segurança. Tá? Com isso, você impede que o seu estoque zere, tá? Que aí evita aqueles problemas que nós falamos anteriormente. Outra técnica também muito utilizada é o lote econômico de compra. O lote econômico de compras ele te ajuda a enxergar os custos que você tem de armazenar e os custos que você tem para pedir o seu produto. A gente já falou sobre o custo de armazenagem, né? E a gente não entrou tanto na questão do custo de pedido, mas como ele seria abordado aqui, eu nem fiz menção dele lá. Mas o custo de pedir é todas aquelas atividades, todas aquelas ações que você faz para que o seu produto ele chegue até você. E ali está o custo do seu profissional, do seu comprador, daquele profissional que é responsável por fazer todos esses processos. Ali está o custo da hora aí dele, os custos que você tem de telefone, de internet, os meios que você utiliza de comunicação, se for um produto importado, você tem os custos de importação para você obter esse produto. Então, tudo isso são custos que são gerados no ato de você pedir esse produto. Então, isso é calculado, gerado um valor em que ele vai encontrar um equilíbrio, tá, entre o custo de armazenar e o custo de pedir. E com isso você vai ter a quantidade exata em função da sua demanda necessária. Aí com isso você evita, né, que você tenha produtos em excesso no seu estoque, somente aquilo que é necessário respeitando essa lógica desses custos, tanto de pedir e o custo de manutenção. E temos também o nosso custo de o giro de estoque. Giro de estoque. Tá? O giro de estoque que ele é muito importante. Por quê? Eu como profissional que gerencio o meu estoque, o meu controle de estoque, eu tenho que enxergar para cada produto de forma particular e individual qual é o seu giro. Mas, professor, Renato, o que seria esse giro de estoque? Para que ele serve? Qual é o objetivo dele? Imagine você responsável por controlar o seu estoque, gerenciar o seu estoque, não saber qual é o consumo daquele produto dentro do seu estoque. Isso ele influencia diretamente na sua compra. Tá? Ele vai influenciar na sua compra, ele influencia no seu pedido de compra. A quantidade de vezes que você pede, ele está diretamente ligado ao seu giro. Significa que o que seria esse giro? É quando um produto ele entra no seu estoque e ele sai. E em que período isso acontece? É a quantidade de vezes que aquele produto entra e sai. Isso é importante por quê? Porque eu consigo identificar, dentro daqueles produtos que eu tenho listados no meu estoque, qual é aquele que tem maior saída e qual é aquele que tem menos saída. Isso vai impactar diretamente na minha compra. Eu, como controlador de estoque, eu não vou comprar um produto. O meu vendedor chegou na minha loja e disse assim, Renato, olha só, tá vendo esse produto aqui? Esse produto aqui, sei lá, produto Delta. Esse produto,
eu estou vendendo a ele, se você me comprar uma quantidade a mais, eu vou te dar um desconto de 20%. Eu, como comprador, né? Poxa, que bom, dependendo do valor, um desconto de 20%. Olha, eu vou lá, vou aprovar. Aí quando eu olho, é um produto que não sai. É um produto que tem um giro uma vez no mês, ou um giro de 2 em 2 meses, um giro de 3 em 3 meses. Eu vou encher o meu estoque, eu vou gerar uma série de problemas, vou empatar o meu dinheiro, o capital naquele produto que ele não tem tanta saída. Aí ele só vai me gerar retorno quando tudo aquilo sair. E ele estava empatado ali, ele está parado ali, ele vai me gerar uma série de consequências. Então, agora, se é um produto que sai muito, tá? Quando é um produto que sai muito, até na forma de arrumação, de guarda dele no seu estoque, ele influencia. O produto que sai muito sempre fica próximo à sua saída. O produto que sai menos, ele sempre fica atrás, um local mais distante. Então, até na sua forma de organizar o seu estoque, o giro de estoque ele vai influenciar. Então, assim, ter essas técnicas, existem outras. O inventário, que é algo obrigatório de você fazer, você inventariar todos os seus produtos em estoque, é uma forma de você identificar quais são os produtos, né, que você tem ali, identificar produtos obsoletos, produtos que estão perdidos no seu estoque, verificar produtos que estão em excesso no seu estoque. Então, também é uma técnica muito utilizada e que é muito praticada pelas empresas. Então, são técnicas básicas, né, e que você deve conhecer, você deve saber como fazê-la, tá, para que você possa obter sucesso no seu controle de estoque. Ó, Renato, excelente. É quase uma. É quase não, é uma aula, né, É uma cara? aula. Mas deixa eu te falar, para a gente já caminhar para o final, eu também quero jogar esse desafio aqui para os nossos amigos que nos assistem. Era desafiar aí quem está aí nos assistindo, colocar isso aí nos comentários, qual é a fórmula do ponto de pedido, né? Porque a gente diz que É. metade do conhecimento para realizar esses cálculos com sabedoria, de forma correta, melhor dizendo, é entender bem o significado da fórmula. Porque às vezes você vê a fórmula ali, mas não sabe o que, que é P, né? O que, que é PP, o que, que é. Né? Então é uma É. forma da gente entender que o sistema da empresa vai fazer isso automático, né? A maioria das empresas, grandes empresas, trabalham com esse sistema automático. Você joga lá o valor, ele já vai te dar o ponto de pedido. O Excel vai fazer isso para você muito bem também. Para quem não tem Vai um fazer. sistema de tecnologia, vai usar o Excel. O Excel faz isso se você usar a fórmula correta. Mas de primeiro momento, o profissional ele tem que entender como que essas fórmulas funcionam, né? O porquê que o estoque de segurança, o ponto de pedido e o estoque máximo, eles andam juntos. Eles são o gráfico, né, e que vão fazer o cálculo dente de serra, né, ali, né, no correto ali, vai fazer aquele gráfico acontecer. Então, desafio você que está aí nos assistindo aí, coloque aí nos comentários, vamos brincar com isso aí, coloque aí a fórmula do ponto de pedido. E outra coisa também, caminhando já para o final, era te perguntar qual é, fazendo um resumo agora para a gente chegar ao nosso fim da nossa conversa aqui, que é muito boa, mas a gente chega ao final. Que palavra, Renato, você poderia deixar para aqueles que nos assistem, para aqueles que vão nos assistir depois essa live? O que, que você poderia deixar de uma palavra de motivação no sentido de como as empresas nesse momento, tem muitas empresas em grande desespero. Por quê? O produto não está vendendo, ele olha para dentro do seu estoque, está acumulando, ele não sabe o que fazer para organizar, para manter aquilo com menos perdas possível e o desespero vai tomando a tal ponto que vai perdendo o controle da sua logística. Porque fazer uma logística com a cabeça fria é a forma mais ideal para você planejar de forma correta, né? Cabeça quente, você vai fazer planejamento errado. Então, e o desespero gera essa cabeça quente, né? O cara olha para dentro do estoque todo dia, caramba, o produto não sai, não estou conseguindo vender. Ou então ele tem que ter o produto para vender, tem a demanda, mas não tem. O colega do elo da cadeia de suprimentos não tem como entregar e ele fica perdendo o cliente. Isso ele vê o estoque vazio, se sente incapaz porque está perdendo venda. Qual a palavra que a gente poderia deixar? Você poderia deixar de incentivo, de conselho final para aqueles que nos assistem e para aqueles que também vão nos assistir depois. Bem falado, Felipe.
esse dono do seu estabelecimento, o empresário, o empreendedor, a primeira coisa que ele tem que fazer é olhar para dentro do seu estoque. Ele tem que ter um raio-x dos produtos que ele possui naquele momento. E, pegando um pouco do que a gente já falou do giro de estoque, é importantíssimo, é imprescindível nesse momento você identificar quais são os produtos que eu tenho mais saída, quais são os produtos que eu tenho menos saída. E a partir daí ele começar a ter um planejamento de compra com base nisso. Agora, outra coisa também legal é o estoque, na verdade, a gente chama o estoque de pulmão, né? É ele quem dá aí o nosso fôlego, né? Para atender as nossas necessidades. Quando o empresário é importante ele olhar para o seu estoque e enxergá-lo dessa forma. Mas para que ele consiga suprir bem essa necessidade, qual é o canal de venda que eu estou utilizando? Hoje eu vi uma reportagem também muito legal e interessante, que passa sempre no noticiário, de uma empreendedora que ela, assim que iniciou essa questão da pandemia, ela tinha criado na capa de cadernos alguns símbolos que falava da questão representava a questão dos negros, as simbologias dos negros, as capas de cadernos. E aí, quando entrou esse problema, ela teve dificuldade. O que ela migrou? Ela fez uma migração logo para a questão do delivery, a entrega e também as vendas online. Então, é importante que as pessoas pensem nisso. O meu estoque ele é somente um pulmão. Para que o meu estoque ele possa existir, é importante que lá na ponta eu consiga atender. Eu preciso vender. Se você não tiver essa concepção de que o seu estoque ele só pode existir para atender a necessidade do seu cliente, você acaba perdendo nesse quesito. Porque você acaba comprando uma quantidade em excesso, uma quantidade que às vezes nem tem tantos giros, não está tendo tanta saída nesse momento. Então é importante ele ter um olhar de raio-x para dentro do seu estoque, identificar quais são aqueles produtos que têm o maior giro. Ele pode fazer isso também, uma técnica que a gente utiliza muito, é o giro de estoque e também a classificação ABC, aquele produto que tem para ele maior receita, aquilo que representa. Às vezes você está com capital baixo para voltar agora. Muitas empresas ainda não conseguiram o financiamento que o governo tem disponibilizado. Uma série de questões, principalmente questões dos bancos que ainda não estão aceitando, principalmente os micros, né, os pequenos empreendedores, eles estão sofrendo muito porque o banco tem aquela desconfiança se ele vai conseguir ou não arcar depois. As grandes empresas elas estão conseguindo tranquilamente, as médias empresas, mas você vê muito no noticiário esses pequenos, porém eles estão sem capital agora para voltar. Mas como que eu volto? Você tem que priorizar quais são os produtos que eu tenho maiores saídas, quais são os produtos que eu vendendo ele me gera maiores receitas. Foca nesses produtos. Tá? Porque não adianta eu querer ter todos aqueles produtos que eu tinha anteriormente, sabendo que aquele produto ele tem um giro baixo e uma receita baixa, tá? Um retorno baixo para o meu negócio. Então, o importante é focar naqueles que você tem maior retorno, que você consiga dentro do que você tem de capital, que está limitado, você consiga fazer com que o seu negócio consiga andar e sair desse período aí que a gente está vivendo. Essa é a ideia. É o X que você está identificar o que mais é importante para você naquele momento, o que mais vende, o que mais obtém receitas, e aí você focar na compra e na comercialização desses produtos. Show de bola. Renato, a gente está chegando ao final nesse nosso bate-papo aqui, dessa live de hoje. No caso, nossa primeira, que quero deixar aí para vocês que nos assistem, que daqui a pouco, na verdade, exatamente às 9 horas, né, às 21 horas, horário de Brasília, nós voltaremos com mais uma live aqui, né, que hoje a gente está na dobradinha aqui, e hoje a gente vai ter também o prazer de receber o nosso próximo convidado mais à frente, que é o Joaquim Fonseca, um professor muito competente, também foi o nosso professor aí no curso técnico, né, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, não vou falar muito, que não tem tanto tempo, mas eu te agradeço, meu amigo, meu irmão, por você estar aqui junto comigo, hoje falando sobre esse assunto que é tão importante. A nossa reflexão final é esperar que não só o profissional, como você falou, o empresário, o empreendedor, os profissionais da área de logística também, os colegas que nos assistem também, que são profissionais da área de logística, que também possam se atualizar e fazer uma reflexão profunda, que esse cenário que está se apresentando para uma nova realidade, vai exigir muito mais ainda a gente ter conhecimento dessas técnicas, porque se o quadro enxuga, né, Renato? Se o quadro vai enxugar,
a gente vai entender que as empresas vão ficar só com os melhores, aqueles que entendem realmente desses processos e que tenham ações para tomar atitudes imediatas, para injetar força no estoque, força na empresa nessa retomada, né? Então, não adianta ter 10 mil profissionais e se eles não estão conseguindo dar conta, então nessa retomada de volta de contratos suspensos, de recontratações, as empresas vão focar nos profissionais mais qualificados para terem poucos, mas que saibam fazer o trabalho com muita qualidade, né? E que os demais outros podem estar em sistema de home office, em casa, mas profissionais que vão estar no presencial, certamente as empresas vão prezar por aqueles que são os melhores. Então, se qualifique, procure estar sempre aprendendo. E isso a gente sempre diz que não precisa estar no curso, você tem muito material aí disponível hoje na internet, nos sites, canais no YouTube, inclusive o Papo de Logística tem conteúdo bom, tá trazendo mais essa semana aí, a semana das lives. Esse material, todo ele vai estar disponível no YouTube na próxima semana, todas as lives que estão acontecendo aqui ao vivo, vai estar sendo reprisada no YouTube. E por isso é importante que você busque conhecimento, não pare, porque a logística não para, ela move o mundo e os profissionais dessa área precisam estar sempre atualizados. Então, Renato, deixa a sua mensagem final para a gente chegar ao nosso final aqui e também fazer meus agradecimentos para aqueles que estão nos assistindo, para que a gente possa encerrar nossa live de hoje. O que você pode deixar aí com uma mensagem final para aqueles que nos assistem? Completando do que você falou, o bom profissional de logística ele deve saber planejar. Tá? Você, profissional de logística que está no mercado ou que deseja entrar no mercado, uma coisa que as empresas vão exigir de você é planejamento, principalmente quando falamos de estoque. Falamos de gerência, você percebeu como ele está relacionado à atividade de uma empresa, como que a sua presença e a sua falta ele gera uma série de consequências, de impactos para a organização. Então, o planejamento é algo que você terá que carregar aí debaixo dos seus braços para sempre, para que você consiga ser um bom profissional na área de logística. Aí eu agradeço aí o Felipe essa oportunidade. Bom, pretendo aí futuramente retornar aí com outros temas, receber um novo convite. Sempre. Sabe que essas portas aqui esse é um tema são muito tuas. legal, muito... Essas portas aqui do Papo de Logística e é um principalmente tema aí muito das legal, muito lives. gostoso de falar. Sim, com certeza. Se a gente deixar, a gente vai direto. Eu quero fazer agradecimentos aqui, Renato, para a galera que nos assiste. E também tem algumas pessoas que também estão aqui, não me assistindo, mas assistindo a gente, que nos conhece. Vanessinha Abreu, Anderson Coimbra, um abraço, meu amigo. Em breve, eu quero você na próxima, hein? Próxima semana das lives, em outubro, se Deus assim permitir. Anderson, quero você aqui junto conosco, vai ser muito bom falar de logística internacional. Gabriela Costa também está sempre aí comigo, aí já o segundo dia. Fábio Barbosa, que acho que estudou conosco na faculdade. Marcos Vinícius. Kleber também está sempre aí comigo aí. Felipe também, meu xará. Forte abraço para todos vocês. Obrigado pela participação de todos. E a gente vai chegando ao final dessa live aqui, né? Nossa live das 18. E às 21 nós voltaremos com o Joaquim Fonseca falando sobre a logística da saúde antes, durante e depois da pandemia. Como está sendo a logística de controlar não só a saúde nos aspectos de equipamentos, medicamentos, ele vai falar sobre esse assunto. Então aguardo todos vocês aí às 21 horas aqui também no Papo de Logística para junto conosco bater esse papo sobre esse cenário de um novo mercado de trabalho que a gente está falando aí dentro desse tema maior. Estamos abordando diversos temas. Um forte abraço para vocês, muito obrigado pela participação de todos e nos vemos aí daqui a pouco às 21 horas aqui no Papo de Logística. Forte abraço e até mais.